Fala aí, galera, tô aí mais uma vez para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. E hoje vamos estar falando sobre alinhamento e algumas ferramentas que há no Edcam sobre orientação, rotação e também sobre transladar para um lado, transladar para o outro, ou movimentar para um lado e movimentar para o outro. Vamos começar com o centro. A gente tem essa pecinha aqui. Já no início do vídeo aí já mostrei para vocês ela. É uma peça feita de um material mole. Aqui, pessoal, quando vocês abrem o software e faz a inserção da peça, já por para padrão, o Edcam ele te sugere alguns pontos onde seria interessante você pôr o zeramento dessa peça. Aonde você vai ver essas configurações? Aqui na barra lateral, escrito configurações, ou na barra inferior aqui embaixo, escrito configurar, você vai clicar nela. Podem ver que aqui ele identifica se é um fresamento ou um torneamento. Você pode selecionar por aqui, ou também pode selecionar aqui, ó, por esses eixos aqui no cantinho da tela. Vindo com o mouse até aqui, ó, na barra inferior, ZX, X e Y. Então, indiferente de onde você escolha, o resultado vai ser o mesmo. Bom, escolhendo se é fresamento ou torneamento, tá? Aqui ele também te dá a possibilidade de saber se a máquina tem um eixo no torno, né? Se é um CY, né? Se ela tem um alinhamento de C e uma ferramenta acionada. E no fresamento, se você também tiver um quarto eixo, ela também vai te avisar, tá? Aqui, se você quiser escolher o tipo de material, beleza? Essa abinha aqui estando selecionado tudo que você precisa, você fecha ela ou minimiza ela, tá vendo? E aí a gente vai para configurações que está aqui embaixo, ó. Aí ela pergunta aqui, ó, configurações do que? Da origem do componente, né, da rotação do componente ou do que? Então a gente primeiro vai pegar as origens. Se vocês notarem aqui, ó, posição de origem. Ele já sugere aqui para vocês, ó, no ponto alto. Vou deixar ali isométrico aqui para vocês poderem enxergar melhor. Ó, na face alta, ele sugere 3 pontos, no canto, no meio, no outro canto, tá vendo? Aqui ele sugere na face, ó, vocês podem ver aqui, ó, X, Y, Z. Aí no plano médio, ela também sugere no canto, né, no meio. Como que eu sei que é no meio? Se a gente só dá uma tirar a renderização da peça bruta, você já vai localizar, tá vendo? Ela ficou bem no meio da peça. E neste outro canto, tá? E também no plano baixo, ela sugere os mesmos 3 pontos, como vocês podem notar. Então, vai muito de como você vai querer zerar essa peça, tá? Então aqui você é o plano alto, ó. Se você quiser zerar para lá, para cá também, tá vendo? Então, ela sugere vários pontos aí que você pode estar utilizando. Não é necessário você utilizar sempre nessa sequência. Você pode utilizar, vamos dizer assim, no plano médio Z. Você pode usar o canto, você pode usar outro canto, o canto de cá, lá embaixo, aqui. Então, aqui são o eixo X e o eixo Y, tá? Como a gente pode colocar aqui no plano superior, você vai ver, ó, que X é para lá e Y para baixo. Então, ó, se eu quisesse no plano Y aqui, ou então no plano Y baixo. Então, tá vendo? Então, é uma sugestão. Se de repente você colocasse aqui no médio e aqui no alto, ela vai lá para cima. Vem aqui para baixo. E por aí, ela sugere esses pontos para você estar utilizando, tá? É uma sugestão. Se você de repente não encontrou nenhum plano
que foi satisfatório para você estar dando início ao seu trabalho. O que você vai selecionar? Tá vendo aqui embaixo? Tem essa bolinha que chama selecionar o ponto zero. Aí é por conta do usuário definir o ponto onde será melhor para ele dar início ao trabalho. Então, vamos pressupor que eu quisesse pôr aqui em cima. Ou então, sei lá, nesse cantinho. Eu poderia. Porque aí a gente está tendo uma intervenção do usuário, que no caso sou eu. Aí vai de cada um. Bom, e se de repente o lado da peça que eu queria usinar não fosse esse? Eu tive um trabalhão para ver isso aqui, né? E o lado que eu queria usinar não era esse. Era o lado de baixo. Como eu vou alinhar essa peça? Existem duas maneiras de serem feitas esse alinhamento e essa correção de posição dessa peça. Uma, por essas funções aqui, tá? Ou pelo mais fácil, que é essa cruzetinha aqui do lado do alinhamento do componente de origem. Isso aqui, ó, sugere o alinhamento da peça para cima e para baixo, para um lado e para o outro, para a esquerda e para a direita, e por aí vai, sucessivamente. Aqui você coloca o incremento que você quiser. Tá vendo? Ele segue a mesma árvore que você está vendo aqui, ó. Se você colocar em isométrico, 10 para cima, 10 para baixo, 10 para x, menos 10 para x, para y, e sucessivamente. Aqui, pessoal, podem ver que está escrito rotacionar. Também funciona da mesma maneira, tá? Se eu quiser rotacionar 1 grau, só fazer o preenchimento aqui, 90, 15 e sucessivamente assim, né? Você pode estar utilizando. Rotacionar por isso aqui. Você pode escolher um centro de rotação e aí sugerir uma rotação. Também serve. Bom, aqui você pode rotacionar em torno de Z, em torno de X e em torno de Y. Tá bom? Da mesma maneira, você poderia fazer isso utilizando aqui o Rotate. Só que aqui eu acho que algumas pessoas achariam mais complicado. Por quê? Porque você tem que saber o eixo que vai ser rotacionado, tá? Então, como eu disse aqui, do lado é em torno de x, em torno de y, em torno de x, em torno de z. Então o eixo z fica parado e a peça rotaciona ao redor dele, tá? Da mesma maneira aqui, ó, rotate, que você vai dizer para ele que eixo vai ficar parado. O eixo x, tá? Quantos graus você quer rotacionar? 90, tá bom. Aí ele vai te perguntar aqui, ó, qual o centro de rotação? Você pode escolher o centro da peça, não teria problema nenhum. E aí dá um OK e ela vai rotacionar, tá? Então, ó, vamos lá de novo. Rotacionar. Eu vou rotacionar em torno de Y. Vamos lá. Ó, 90 graus, tá? Vou dar um OK e vou rotacionar em torno da minha origem aqui, ó. Certo? Quem vai rotacionar? Essa entidade. Olha lá. Ela rotacionou. Olha a posição que ela estava. Ela estava de pé e rotacionou para lá. E se eu quisesse rotacionar em outro eixo? Mesma coisa. O quanto você quer rotacionar, o centro do eixo e o componente a ser rotacionado. E aí você rotacionou. Ok? Isso aqui são ferramentas que vocês podem estar utilizando para alinhar a peça também. Quando esses caras aqui do configurar não te fornecerem a posição mais correta, né, para o seu ambiente de trabalho. Então, você pode usar também o transladar.
Vamos pressupor que você queira descer essa peça 50 milímetros. Ok. E ok. Perceberam? Ela desceu. Se eu quisesse movimentar um X, 20 milímetros. Mesma coisa. Ok. E ela foi. Então é sempre, ó, ele pergunta aqui, ó, que eixo que você quer movimentar. Depois na sequência ele pergunta, ó, selecione a entidade para movimentar. Essa é a peça. E aí, por aí vai. Beleza? Da mesma maneira você vai fazer com os outros componentes que tem aqui, tá? Projetar e tal. São outras funções aqui. Para alinhamento, nós usamos sempre o transladar, né, que é o mover, e o rotacionar, tá bom? Com isso, você também pode usar o alinhar componente. Selecione a face. Essa é a face. Selecione uma aresta linear. Essa é a aresta. E por aí vai. Cada qual, essas funções que vocês estão vendo aqui, que eu acabei de mostrar aqui, ó, alinhar componente, transladar, e mover e rotacionar, são todas essas que estão aqui, ó, e aqui. Só em casos muito específicos que o desenhista de repente tirou a peça de uma montagem, ou ele trouxe de algum outro local onde a peça estava num grau ou em uma posição que não estaria normal para o desenho, né, para a construção dele, sim, aí vocês vão ter que dar uma trabalhada, né, no desenho, dar uma conferida, tá? Para que vocês consigam ter o alinhamento que vocês precisam na hora de prender a peça, na hora de fazer a usinagem aqui. Outra coisa importante, como conferir se essa peça está alinhada em X e Y, tá? X, Y e também em Z, tá? Como fazer isso? Aqui nas propriedades, vocês vão encontrar um cara escrito eixos. Estaria correto, ó, na versão em inglês estaria estender eixos. Vocês vão clicar nele e dar um OK. Podem perceber que ambos os três eixos eles se estenderam para suas direções aí, né, positivo, e eles vão facilitar a sua visualização se você decidir colocar a sua origem em um local que os eixos fiquem tangentes a eles, tá vendo? Ou perpendicular a eles, desculpa. Perceberam? Vamos pressupor que eu dei uma rotacionadinha aqui, ó, vou colocar 2 graus. Perceberam? Tá um pouquinho torta. Como que eu vou conferir se o meu eixo está certo? Eu venho aqui com o medir. Meço aqui, ó. Tá? Y de 0. Ele já vai me dar um resultado aqui, ó. 1,03. Tá? Através dessa função aqui, né, do rotacionar, você volta ela para o local que você precisa, coloca um incremento aqui que você precisa, né, 1 grau, 2 graus, meio grau e por aí sucessivamente. E aí depois, com os eixos estendidos, você confere. Tá mais ou menos alinhado? Tá em cima da linha? Bom, tá. E fazer a conferência matemática dele. Clica no canto, vê o eixo que é referente a ele e dá Y0, no caso. Olha lá. 0, 0 e 0. Ah, Rafael, se fosse em X, pega da mesma maneira aqui o selecionar e dá um ponto de referência para X aqui, ó. Perceberam? Se ele tivesse os mesmos 2 graus aqui, ó, inclinado, a gente diria assim, vou pegar aqui, X0. Olha lá, 614. Então, eu volto aqui. Ok. Está feito. E se fosse em Z, pessoal? Da mesma maneira, a gente vem... Aí, a gente é obrigado a trocar de vista, tá?
vem numa vista frontal. E se vocês perceberem, se a gente inclinar ele aqui ou aqui, ó, a peça vai ficar, né, difícil. Da mesma maneira, vocês vão pegar aqui, ó, um ponto alto, né, ó, em Z. Deste cara aqui até Z0. Ele vai te dar um valor. Aí você inclina. Da mesma maneira, você vem na outra aresta aqui, ó, e vai acertando. Você pode usar essa vista, que é a vista frontal. Depois você pode usar a vista direita. Depois ainda a vista esquerda. Então, o importante é que você consiga visualizar aonde estão seus eixos e como você deve alinhá-los, ok? Então, fica essa dica aí para vocês, né? Tem um outro porém também, pessoal. Tem gente que põe a origem no bruto, tá? Não tem problema nenhum, tá? Como alinhar no bruto? Isso também é importante. Cria-se um bruto. Criar um bruto padrão aqui, ó. E lá no selecionar, ó, no setup, vocês podem ver que ela deixa aqui bem nítido pra gente aqui, ó. Origem. Ele te pergunta: ah, é no componente ou é no bruto? Se você decidir no bruto, selecionar, pronto. Tá feito no bruto. Aí se fosse no componente, selecionar, podem ver, ó, que às vezes fica difícil encontrar um ponto, ó, no bruto. Você pode até encontrar, ó, tá vendo? Mas ele te dá a maior parte dos pontos, ó, dentro do componente, ó, facilitando a sua vida. Se for no bruto, também te dá, ó, outras, tá vendo? Outros pontos, mas ele te dá também a possibilidade de zerar no bruto, tá? Isso aí é muito importante. Da mesma maneira que você também pode alinhar o bruto ou só a peça. Então, o Edcan ele te dá ambas as possibilidades. Trabalhar com o alinhamento do bruto e também o alinhamento do componente. O zeramento no componente ou o zeramento no bruto. Isso é indiferente para vocês. Da mesma maneira, vocês também podem usar aqui o mover e o rotacionar. Ok? Fica essa dica aí para vocês. Mais essa facilidade que o Edcan permite aí. Também, pessoal, no torno, na parte do torneamento, funciona da mesma maneira. Só que aqui é bem simplificado. Por quê? Existem só dois tipos de zeramento no torno. No caso de torno sem ferramenta acionada, sem 5 eixos e, certo? Então, tem traseira ou frontal, zeramento na frente da peça ou no fundo da castanha, tá? Também funciona a rotação, tá? Ela retorna para cá ou para lá, ó, virar a peça. E aqui você pode mover ela para cá ou para lá, ou até em torno dela mesmo, sem problema nenhum, tá? Da mesma maneira, o bruto é feito da mesma maneira. Cria-se um bruto. Você, com o bruto aqui, você pode também girar a peça, ó. Ou também você pode também só girar o bruto. Não tem problema nenhum. Aí vai depender muito do que você vai fazer, tá? Ó, aqui ele também pede uma seleção de origem do eixo C. Se de repente você tem ferramenta acionada. E por aí vai. Então, galera, tá aí mais essa dica para vocês. Espero que tenha ajudado aí. E logo logo a gente volta com mais um tutorialzinho simples aí para vocês
verem outras ferramentas que o Edcam possui. Beleza, galera? Bons estudos para vocês e até a próxima.